Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para a proteção da criação intelectual no Brasil, os direitos morais do autor e a forma como a justiça atua quando esses direitos são violados. Você sabia que um autor tem o direito inalienável de escolher como quer ser identificado na própria obra? E o que acontece quando uma editora publica um livro usando pseudônimos inventados sem autorização do verdadeiro autor e sem respeitar a identidade criativa? O Superior Tribunal de Justiça analisou essa situação e reforçou a importância da preservação dos direitos morais, que são personalíssimos e não podem ser transferidos por contrato. Para entender melhor os fundamentos dessa decisão, os limites da cessão de direitos autorais e o impacto dessa interpretação para o mercado editorial e para a proteção da autoria, eu converso agora com a professora e advogada especialista em direito autoral, Grace Mercy Camboim. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Obrigada, Tiago. Prazer é todo meu. O que são os direitos morais do autor e por que a legislação brasileira os considera inalienáveis e irrenunciáveis? Tiago, os direitos morais do autor são aqueles que protegem o vínculo pessoal e permanente entre o criador e a sua obra. Por quê? O direito moral do autor, eles estão intrinsecamente relacionados à própria personalidade do autor. Por isso que a nossa legislação considera o direito moral do autor como direitos inalienáveis e irrenunciáveis. Imprescritíveis porque eles são personalíssimos. Então, como direitos da personalidade, eles não podem ser vendidos, não podem ser cedidos e nem renunciados, porque eles representam a expressão intelectual do próprio criador e a sua identidade cultural. No artigo 24 da Lei 9.610, expressamente ele relaciona quais são os direitos morais do autor. E como que a Lei de Direitos Autorais ela diferencia os direitos patrimoniais dos direitos morais? Tiago, o interessante é que você tenha bem claro a distinção entre o direito patrimonial com o direito moral. Os direitos patrimoniais, eles estão relacionados à exploração econômica da obra. Então, ele trata sobre reprodução, distribuição, comercialização, venda, adaptação, comunicação ao público, entre várias outras formas de comercialização. Então, os direitos patrimoniais, eles podem ser cedidos, licenciados, inclusive transferidos para um terceiro ou então para uma empresa, uma editora. Agora, os direitos morais, eles protegem quem? A personalidade e a identidade do autor. Então, como eles estão relacionados à própria personalidade do autor, eles são considerados como perpétuos, são considerados extrapatrimoniais, inalienáveis, irrenunciáveis e imprescritíveis. Então, em resumo, os direitos patrimoniais, eles estão relacionados às formas de exploração econômica de uma obra. Esses, sim, eles podem ser transferidos. Agora, os direitos morais, existe essa interpretação do vínculo pessoal com a obra, a identidade do autor com a sua obra. E, nesse caso, eles são intransferíveis. Ok. E por que a escolha do pseudônimo é considerado um aspecto essencial da identidade criativa do autor? A escolha do pseudônimo, ela é protegida como uma extensão do direito moral, porque o pseudônimo ele está relacionado a uma identidade do próprio autor. E, sendo assim, ele tem, sim, a garantia legal. Está lá expresso no artigo 12 da Lei de Direito Autoral, como também expressamente no artigo 24 da Lei de Direito Autoral, que trata do direito moral do autor, no qual garante expressamente que o autor ele pode usar tanto o seu nome civil, pode utilizar o seu nome de forma abreviada, como também escolher um pseudônimo que o identifique. Bom,
Quando a própria legislação garante a proteção do pseudônimo, é claro que o autor ele tem o direito à proteção tanto do pseudônimo como o nome pessoal no qual ele acha interessante ter a identificação da sua obra. No Brasil, nós temos, não só no Brasil, mas no exterior também, nós temos vários artistas que são reconhecidos pelo pseudônimo. Por exemplo, lá na região Nordeste, no Ceará, nós temos um personagem humorista chamado Falcão, mas o nome do Falcão se chama Marcondes Falcão Maia. Temos também o personagem Moção, que é um humorista. O autor intelectual do Moção se chama Rodrigo Emereciano. Temos o Jô Soares. O Jô Soares se chama José Eugênio Soares. A Lady Gaga, que se chama Stephanie Joane Angelina Germanota, o nome da Lady Gaga. Então, ninguém a conhece pelo nome, mas existe sim a proteção do pseudônimo, no qual a mesma autoriza a sua identificação como artista. Em que situações um contrato de cessão de direitos patrimoniais pode gerar conflitos em relação aos direitos morais? Tiago, anteriormente, já fizemos a distinção entre o direito patrimonial, que está relacionado à exploração econômica da obra, e o direito moral, que está relacionado à personalidade e à identidade do autor. No momento que surgem os conflitos, eles estão relacionados de forma direta ou indireta à violação do direito moral, né? Então, no momento que há uma utilização indevida dos direitos patrimoniais que outrora foram cedidos e que essas ações afetam direta ou indiretamente a integralidade da obra e a identificação do autor. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, alterações substanciais da obra sem o consentimento autoral. Existe clara violação da integralidade da obra que não foi autorizada e afeta o direito moral do autor. Divulgação de revistas em meios digitais e anteriormente elas só foram autorizadas para divulgação em meio físico. Existe violação, sim. Divulgação de obras sem mencionar o autor, atribuição de pseudônimo ou um nome diverso daquele que foi autorizado pelo autor, exploração de obra que desvirtuem do propósito original. Era para divulgar apenas para o meio infantil, público infantil, e ela está sendo divulgada para um público adulto, totalmente desvirtuando dos objetivos daquela sessão. Cortes excessivos de uma obra, obras audiovisuais, novelas, em que o autor daquela novela, daquele filme, autorizou a publicação, a integralidade da obra, e a obra ela está sendo cortada, alguns trechos daquela obra. Então, ela não tem autorização para fazer cortes excessivos em obra, não só audiovisuais, mas livros também, resumos de livros sem autorização do autor. Então, mesmo em situações em que os direitos patrimoniais eles são cedidos, os direitos morais eles permanecem intocados. Inclusive, Tiago, mesmo em obras que estão em domínio público, elas não podem ser modificadas. Existe, sim, a garantia da integralidade da obra. E quais são os riscos jurídicos para editoras, produtoras, quando atribuem pseudônimos sem a autorização do autor? Nesses casos, há clara violação dos direitos morais. Por quê? O artigo 24 da Lei de Direito Autoral garante expressamente o pseudônimo escolhido pelo autor. Então, os riscos incluem indenização por danos morais pela violação do direito de identificação do autor. Incide, sim, a responsabilidade civil, ela é objetiva em caso de exploração comercial. Pode haver a invalidade parcial das cláusulas contratuais, pode haver uma determinação judicial para retificação do nome em exemplares que já foram impressos e distribuídos, pode haver a retirada da obra compulsoriamente,
a decisão judicial pode determinar a retirada da obra de circulação até a correção do nome escolhido pelo autor. Então, a atribuição de pseudônimo sem consentimento, ela é equiparada à omissão, ou então até uma atribuição falsa de autoria. Então, cabe sim o ressarcimento tanto de danos morais quanto o ressarcimento de danos materiais. E como que o STJ, em especial, tem interpretado casos envolvendo violação de direitos morais, especialmente sobre a identificação autoral? O STJ, ele tem reafirmado que os direitos morais, eles são absolutos, irrenunciáveis e indisponíveis. A violação da identidade do autor, mesmo que não haja dano econômico, gera, sim, um dano moral presumível. Então, a omissão do nome do autor, ou então a atribuição incorreta, caracteriza, sim, uma violação à personalidade criativa. A simples omissão do nome do autor já configura o dano moral ou é necessário comprovar prejuízo adicional? Segundo a jurisprudência já consolidada do STJ, a simples omissão do nome, ela já é suficiente para caracterizar o dano moral. Não existe a necessidade de comprovar um prejuízo econômico ou então um abalo à reputação do autor. Porque, como eu expliquei desde o início, o direito moral do autor está intimamente relacionado à personalidade, ao direito de personalidade. E, sendo assim, a responsabilidade, nestes casos, ela é objetiva. Não existe a necessidade de comprovar o dano econômico. De que forma esse tipo de decisão influencia o mercado editorial e as práticas contratuais entre autores e editoras? Essas decisões, elas fortalecem a necessidade de uma identificação correta do autor em todas as etapas, na produção, na distribuição, no marketing, na divulgação das suas obras. Ela torna os contratos mais detalhados quanto ao uso do nome e do pseudônimo. Essas decisões estimulam editoras a adotar um controle de compliance de direito autoral e reforçam a responsabilidade objetiva das empresas na cadeia editorial e, consequentemente, aumenta a segurança jurídica e valoriza a autoria. Para a gente fechar essa nossa conversa, doutora Grace Mercy, o que os autores devem observar antes de assinar contratos de cessão de direitos para evitar conflitos futuros? Primeiramente, os autores deverão ler o contrato com cautela, com calma, observar se as cláusulas elas estão claras, objetivas, verificar se as cláusulas que tratam sobre a identificação do autor abarca o uso de pseudônimo e, se houver a utilização de pseudônimo, quais são os nomes e pseudônimos nos quais o autor autoriza, quais são os limites objetivos da cessão patrimonial, qual é a modalidade, qual é o território que irá ser explorado aquela obra, é o território nacional ou é estrangeiro? Existe essa possibilidade? Qual é o prazo? Tem um prazo? Qual é a finalidade? Verificar se há possibilidade de revisão, alteração ou adaptação da obra. Haverá autorização do autor? É um livro que será futuramente comercializado como uma produção audiovisual? Existe essa possibilidade? O autor autoriza? Ele vai acompanhar todas as etapas de produção? Cláusulas que tenham a garantia de integralidade da obra. Muita atenção nas cláusulas que tratam sobre remuneração, se essa remuneração ela é proporcional e se há a previsibilidade de reajustes. E também uma cláusula que traga a possibilidade de reaver os direitos patrimoniais se houver um possível desvio de finalidade. Muita atenção. Cláusulas que tenham uma seção ampla e irrestrita, ela deverá ser analisada com cautela.
todos os contratos que tratam sobre direito autoral, a interpretação ela deve ser restrita. Inclusive, em 2019, já teve uma ação, foi um caso do escritor Milor Fernandes, no qual ele fazia as caricaturas, Milor Fernandes, para a revista Veja, numa edição de aniversário da revista Veja de 40 anos, seria divulgada uma revista especial de forma digital e iria utilizar as obras do Milor Fernandes. E no contrato havia a seção de direitos patrimoniais para a revista física e não a revista digital. O STJ interpretou a análise desse contrato como a divulgação desse acervo digital da revista Veja uma violação do direito moral e patrimonial do autor, porque no contrato não estava expresso a veiculação das suas obras em meios digitais. A editora ela foi condenada a ressarcir os prejuízos sofridos por Milor Fernandes. Como que a jurisprudência atual protege a integridade da obra e da identidade criativa frente às novas tecnologias e às práticas de produção em larga escala? Tiago, a jurisprudência tem reafirmado que a presença dessas novas tecnologias, como inteligência artificial, remixagem, edições automatizadas, elas não relativizam os direitos morais do autor. Então, alterações automatizadas ou padronizadas que desvirtuem a intenção original da obra violam, sim, a integridade autoral. Plataformas digitais e editoras, elas continuam responsáveis por manter tanto a identificação correta da autoria de uma obra, bem como a sua integralidade. A integralidade da obra e o nome do autor, como também o pseudônimo escolhido por mera liberalidade do autor, eles são protegidos independente do meio de difusão dessas obras. Então, para concluirmos, o judiciário, as decisões do STJ, no qual observamos, eles permanecem aplicando os princípios clássicos de proteção do direito autoral, que estão relacionados, inclusive, nas convenções internacionais sobre direito do autor, que é a Convenção de Berna, que foi criada em 1886, e hoje 180 países são signatários, ou seja, quase a integralidade de todos os países do mundo se comprometem a cumprir as determinações das convenções internacionais de proteção do direito do autor, e o direito moral do autor está incluso e protegido. Existe esse compromisso internacional no qual o Brasil é signatário. Ok, doutora Grace Mercy Cambuim, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Tiago, muito obrigada pelo convite, é um prazer atender aos seus pedidos, adoro participar e cooperar, prazer é todo meu. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia fica por aqui. Agradeço a sua companhia pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.